Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Eu aproveito essa oportunidade para trazer o amor e carinho da minha esposa, dos meus filhos. Estou bem feliz de estar aqui, mas um pouco triste por estar tão longe deles. Eu agradeço que o ano passado deu para vir com todos, esse ano não deu certo. Mas, se Deus quiser, no futuro, nós podemos voltar. E também eu trago as saudações da minha igreja, que é no norte de Nova Jersey. Irmãos e irmãs na fé, que creem no mesmo Senhor Jesus Cristo, só que mais distante de nós aqui. E antes de pregar, eu sempre penso, o que eu posso dizer? Não é sempre que eu posso estar aqui e comunicar o meu amor e gratidão para essa igreja, essa expressão do corpo de Cristo. Os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem, outros talvez ouviram do pastor João. Essa igreja é quem me ordenou ao ministério. E quando eu vim a essa igreja, eu não vim de uma tradição de igreja. Eu estava ainda aprendendo a importância da igreja com um dos fundadores da igreja aqui, o pastor Ricardo Denham, que me trouxe debaixo de suas asas, assim como muitos através dos anos. E eu fui descobrindo várias coisas que eu vou até pregar hoje sobre a igreja e a importância da igreja e como a igreja é um porto seguro em tempos de provações, que é o tema da nossa mensagem. E eu fui descobrindo muitas coisas, eu nem sabia o que eu estava, num certo sentido, fazendo na igreja. Eu só sei que Deus me colocou aqui, e à medida que eu fui descobrindo e reconhecendo que não existe um lugar mais seguro no mundo. Eu lembro até hoje uma pregação do pastor John MacArthur, numa das primeiras conferências da Fiel, que eu tive a oportunidade de participar, onde ele falou que a igreja é o céu na terra. Não existe algo mais parecido com o céu do que a igreja. A igreja é o porto seguro em tempos de provações e também em tempos em que não há provações. E eu aprendi isso nessa igreja. E eu agradeço a Deus. Essa é a minha casa. Esses são meus pais, minhas mães. O senhor Ricardo, ele me mostrava tanto amor, me acolhendo na sua casa com a dona Pérola. Eu não lembro os dias da semana, mas um dia eu era acolhido pelo Valdir e a Wanda, e eles tomavam conta do João. Aí depois era a dona Augusta, que ela tomava conta do João. E depois também tinha a dona o pastor Jacques e a dona Teresa, e eles tomavam conta do João. Eu lembro até hoje, uma das piadas, talvez, do pastor Jacques, ele sempre apontava para a colherzinha do lado do prato de almoço, e ele falava: João, isso é esperança. E eu falava: em que sentido? Vai ter sobremesa. Pastor Jacques, pastor Ricardo, pastor Silas, eles foram meus pais na fé. E os pais de muitos de vocês, né? E muitos aqui nem conheceram eles, mas ouviram falar. E o amor que vocês estão sentindo é porque eles deixaram essa impressão no coração, né, dos irmãos e irmãs que estão aqui. E é exatamente o que temos visto nesse versículo. É o Senhor Jesus, a imagem do Senhor Jesus. E isso que eu vim aprender, por isso que eu fui tão atraído pela igreja, porque eu conheci Jesus aqui.
eu experienciei Jesus na vida das famílias dessa igreja. E é por isso que a igreja é um porto seguro. Mas vamos ler então 1 Pedro, o capítulo 1, e vamos ver três formas, três ordens que 1 Pedro dá. Nós não vamos ler todos os versículos onde essas ordens estão, esses chamados, mas existem três chamados principais, chamados a uma obediência. E o nosso quarto ponto vai ser ver a razão desses pontos. Por que Pedro nos chama a essas três ordens? E são essas três ordens que fazem da igreja esse porto seguro em tempos de provações. Então vamos ler o capítulo 1, para termos esse contexto. 1 Pedro, começando com o versículo 1 do capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa salvação, a fé da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E pulando para o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não somente corruptível, mas de incorruptível,
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Uma palavra de oração, pedindo pela ajuda do Senhor e a bênção dEle. Vamos orar. Senhor nosso Deus, como agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que temos agora para termos ela exposta. Nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Seu Espírito Santo esteja usando a Sua palavra, dando clareza, dando as palavras corretas, que seja a Sua palavra exposta, não os pensamentos e as ideias de homens. Senhor, abençoe, nos ajude, que o Senhor seja glorificado e que a sua igreja seja esse porto seguro, continue sendo, Senhor, esse baluarte aqui na terra, para que homens e mulheres conheçam ao Senhor Jesus, pois sendo o corpo e o Senhor Jesus a cabeça, eles estarão conhecendo a Cristo mediante a nós. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos conhecem com certeza as várias figuras que a Bíblia tem em relação à igreja, que nos ajuda muitas vezes as criancinhas a entenderem o que é a igreja. A igreja não é em termos um edifício, não é uma corporação, não é uma entidade do governo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, uma das figuras. É também o povo de Jesus como nosso rei, nós os súditos, e o Senhor Jesus, o nosso rei, ao qual nós seguimos e nos prostramos. Nós somos as ovelhas, Ele é o nosso pastor, nosso supremo pastor. E 1 Pedro apresenta, não de uma forma assim, onde um versículo fala, ó, essa é a figura da igreja, mas o que nós vemos em 1 Pedro, ao lermos a epístola inteira, nós vemos a igreja como um refúgio, numa certa forma uma ilha, onde pode haver tribulações todo ao redor, enquanto que nesta ilha, neste refúgio, se encontra amor, se encontra submissão, se encontra obediência, ao ponto de fazer o mundo até invejar o que ocorre nesse corpo de Cristo. E até ao ponto de dizer, é mais seguro aí do que aqui, e por isso eu quero entrar. De forma que a igreja vai ser um movimento de evangelização. E não porque se ingressou numa metodologia nova que foi nos dada, mas porque simplesmente obedeceu a palavra de Deus e se tornou esse refúgio seguro, e o mundo, na sua turbulência, preferiu a igreja do que o mundo que outrora vivia. E não acontece sempre assim. Enquanto que eles decidem que eles devem entrar, vão ser muitos eles que vão estar criticando o que nós estamos dentro. Mas à medida que nós obedeçamos esses mesmos mandatos que nós vamos ver, esses 3 mandatos, esses 3 chamados, Deus pode usar isso para fazer com que até eles vejam, é melhor aqui dentro, é melhor fazer parte do corpo de Cristo, porque a coisa está bem feia aqui fora, no mundo, sozinho, onde só há ódio e violência, escuridão. E eu não preciso nem dar exemplo de que isso realmente é o mundo no qual nós vivemos. Qual que é o primeiro chamado? O primeiro chamado é o que nós lemos aqui, é o chamado à santidade. Esse é o chamado
é o primeiro chamado de uma forma bem exclusiva, de uma forma cheia de autoridade. Pedro, ele faz parte, ele é um pastor aqui pregando. Nós até aprendemos como pregar com Pedro, porque ele vai para o Velho Testamento, ele pega de Levíticos e ele fala: sede santos, porque eu sou santo, no versículo 16. Ele informa o mandamento, ele fala: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, versículo 15, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito. Aí ele vai para Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Existe um sermão inteiro nessa pequena frase. Ele fala sobre o fundamento da santidade. Ele já falou sobre a salvação. Ninguém pode ser santo sem primeiro ser salvo. Ele fala até o fundamento da salvação, que é a fé, aquela fé preciosa, nos primeiros versículos. Ele fala também da esperança. Hoje de manhã nós vimos muito sobre a esperança. A esperança não só é uma colherzinha de sobremesa, é também essa âncora que nós vimos hoje de manhã no sermão. A fé, a salvação, a esperança. No versículo 13, em preparação ao chamado à santidade, olha o que Pedro fala: por isso, ele está preparando-nos para ouvir o mandamento de sermos santos. Ele fala: cingindo o vosso entendimento. Isso não é mais um chamado, esse é o chamado para a santidade. Para eu e você aprendermos a sermos santos, nossa mente tem que estar preparada. É como se Pedro está falando: eu vou dar um mandamento aqui, que é o da santidade, mas você tem que ter uma mente preparada para isso. Você tem que ser sóbrio, versículo 13. Então tudo isso é o fundamento da santidade, é a fé, a salvação, a esperança, uma mente preparada, que significa uma mente equilibrada. A sobriedade é essa mente que pensa, né? Uma mente que está sendo controlada por Deus, não controlando a pessoa e fazendo o que a carne quer. Enfim, esses são os fundamentos. Se a gente continuar lendo, nós vemos obstáculos. Ele apresenta obstáculos à santidade. Ele fala sobre aquelas paixões anteriores, a ignorância. Nós aprendemos aqui a qualidade da santidade. Não é assim: tenta ser o melhor que você pode, que o crente tem que tentar ser um pouco melhor que o mundo. Tem muitas pessoas que pensam assim, né? O mundo está mal, o crente tem que ser um pouquinho melhor. Não. Qual que é o teor da santidade? Ele fala: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus fala. Você já parou para pensar que a quantia de santidade que eu e você devemos ter é a mesma santidade que Deus tem, que é infinita? E por isso que a gente já entende que não conseguimos fazer isso sem a salvação, sem Cristo. E depois, não só essa é a quantia de santidade, mas também, se você for pensar em termos da gama, em que áreas da vida, é em tudo, em toda área da vida, em todo o vosso procedimento. Ao comer, ao trabalhar, ao estar estudando para vestibular, ao pegar um ônibus, ao jogar uma bola, ao vir para a igreja, ao assistir um jogo, todo o vosso procedimento. Então tudo isso é falado sobre a santidade, mas depois tem um segundo chamado nessa epístola. No versículo 22, ele também traz esse chamado. Depois ele fala da santidade, ele fala no versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos. Aí está o chamado: amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Também, não só ama um pouquinho mais. O mundo às vezes abraça um ao outro. A igreja tem que abraçar e dar comida. Não. Ardentemente, sem dolo, sem hipocrisias. E esse é o segundo chamado, é o chamado ao amor. E irmãos e irmãs, eu não brinco quando eu falo que nesses poucos anos
do meu ministério, porque eu sei, tem anciões que têm muito mais experiência do que eu, mas não passa momentos na minha vida sem eu lembrar com amor, com carinho e às vezes com lágrimas, o amor que foi derramado na minha vida, e depois para minha esposa, e comigo e o Joãozinho que estava aqui nessa igreja, e marca, irmãos, a vida inteira. É o amor de Cristo, porque eu sinto que literalmente, espiritualmente, mas literalmente, que o Senhor Jesus me amou, através dos irmãos e das irmãs. Eu não consigo olhar um dos olhos que eu conhecia anteriormente, sem sentir e lembrar esse amor. E não só com os alimentos, que alimenta qualquer homem, né? Sente tão feliz quando tem uma comida para comer. Mas eu lembro de irmãos que eu passava, visitava, e o irmão falava: você veio me visitar ou é para eu te visitar, João? Porque daí eles derramavam o amor deles para mim, orando em relação às dificuldades, os problemas. O amor, o chamado ao amor, o chamado à santidade e o chamado ao amor. E tem vários detalhes em relação ao amor, mas eu quero só fazer a conexão aqui. Perceba o que está acontecendo, O primeiro chamado nesse livro é a santidade. E depois o segundo chamado é ao amor. Mas de que forma que está relacionado? Pedro está falando em termos da santidade. Você pode pensar, bom, será que é sobre ser paciente? Será que é sobre ser moderado? Será que é sobre ser sóbrio? De que forma que eu mostro a minha santidade? Honestidade, amor. Isso é que Pedro está falando. Em termos da santidade, a forma que eu e você temos para mostrar nossa santidade é o amor. E um amor bem detalhado. Um amor que é não fingido, um amor que é de coração, um amor que é ardente, um amor que é grande. O amor é o segundo chamado. E depois eu quero já ir direto para o terceiro chamado. Bom, antes de ir para o terceiro chamado, eu quero mostrar um aspecto aqui. Não só ele fala as coisas que esse amor tem que ser, ele fala como esse amor pode ser produzido. Então, uma das formas que ele fala é: tudo que não é amor tem que ser despojado. É aquele princípio, né? O novo homem, nós somos revestidos e temos que nos revestir do velho homem. Então ele fala no versículo 23: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente, pois toda a carne é como erva. Então, tudo que está na nossa carne, nós temos que conhecer, não isso tem que ir embora. E olha no versículo 1 do capítulo 2, a gente não leu, mas eu vou ler, olha o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, número 1, dolo, número 2, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. E você pode pegar esses pecados e são os exatos opostos das virtudes. Se você joga fora o dolo, você vai ter um coração, um amor que é não fingido. Se você joga fora a hipocrisia, você vai ter um amor que é de coração, etc. E depois ele mostra, é lógico, não é só tentando bastante e sendo bem forte você vai conseguir amar. É lógico que a base desse amor é o Senhor Jesus. Olha o versículo 4 do capítulo 2. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E ele apresenta Cristo. É através de Cristo que nós vamos ter esse amor. Qual é o terceiro chamado? O terceiro chamado está mais na frente do livro, no capítulo 2, lá no versículo 13, começa o terceiro chamado. É o chamado para a submissão. Pedro vai falar sobre como nós temos que ser submissos ao governo, como que o servo tem que ser submisso ao Senhor, como a esposa tem que ser submissa ao marido. Depois tem aquele versículo 7 do capítulo 2,
que é como o marido, a forma que eu vejo é o marido tem que ser submisso ao Senhor ao mostrar honra à sua esposa. É um dos versículos da Bíblia, é o único, eu creio, onde que Pedro fala diretamente ao homem honrar a sua esposa. Em outros lugares nós vemos que a esposa tem que honrar o marido, aqui Pedro fala o marido tem que honrar a esposa. E depois, se você vai ao capítulo 5, versículo 1, fala dos anciãos, que seriam os presbíteros, que têm que ser honrados e as pessoas têm que ser submissas a eles. E depois, indo para o capítulo 3, versículo 8, nós lemos: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Todos, os mais velhos humildes, os líderes humildes, os mais novos humildes, esposas, maridos, todos humildes. Se tiver governantes que nós honramos lá no governo, se eles estão na igreja, eles têm que ser humildes também. Todos humildes. Olha o capítulo 5, versículo 5. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos ao que são mais velhos, que dá para entender que seria o normal, os mais novos, submissos aos mais velhos, mas olha a próxima frase, capítulo 5, versículo 5, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade, isso é a submissão mútua. Eu me submeto, coloco em submissão, não mudou nada, as palavras. E a mesma coisa em inglês. Eu tenho irmãozinhos na igreja lá também fazendo lista de todas as palavras que eu falo errado. Eu tinha aqui também alguns irmãos que faziam essa lista. Aí eu tinha que me submeter a essas listas. Todos, irmãos, nos submetemos uns aos outros. O marido, quando ele ama a esposa e está disposto a morrer por ela, isso é uma submissão. Não é uma submissão de obediência, mas é uma submissão de sacrifício. E quando a esposa se submete ao marido para segui-lo e servi-lo, é uma submissão de sacrifício, tem uma ordem. Mas é submissão no sentido de servir. E Pedro está literalmente falando, eu não importo quem você seja, liderança ou não, sirvam. Agora vamos pôr tudo isso junto, chamado à santidade. E de que forma que eu devo ser santo? Ame um ao outro. E aí você segue o princípio. E de que forma que eu mostro o meu amor? Submita, seja submisso uns aos outros. Mostre o amor dessa forma. Não é exatamente o que Deus fala para a esposa, seja submisso ao marido, e depois fala ao marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. A submissão, irmãos, é o amor. É por isso que você vê o mundo odiando a palavra submissão, porque o mundo só tem trevas, o mundo nunca vai ter uma ideia boa. E eles querem destruir a família, querem destruir a ordem, querem destruir o próprio amor. E quando um se submete ao outro, simplesmente está amando. Agora, eu quero trazer o quarto ponto rapidamente. Qual que é a razão disso tudo? Por que ser santo? Por que ter amor? Por que ser submisso um ao outro? Por que esses chamados? E o que nós percebemos nesse livro, de uma forma bem especial, em 1 Pedro, tem essa realidade. Você percebeu, já no capítulo 1, no versículo 6, nós vemos uma palavra que indica que não está tudo tão bom. Não está tudo tão ok. Olha o que ele fala, se necessário, sejais contristados por várias provações. Estava tendo problema no mundo de que Pedro escreveu. E isso não era uma carta para uma igrejinha só. Quando fala daquelas regiões, o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, praticamente isso é toda a região norte e oeste da Turquia antiga. Então era a região da Ásia Menor inteira estava com esse problema de provações, talvez não numa cidade, mas já em outra, dali a pouco lá que tinha paz, agora tem provação.
E olha as palavras nesse livro todo. Se você vai no capítulo 2, versículo 12, Pedro fala daqueles que falarão contra vós. No versículo 13 fala de toda injustiça humana. No versículo 19 fala sobre sofrer injustamente. No capítulo 2, versículo 20 fala da necessidade de suportar com paciência. No capítulo 3, versículo 14, fala do sofrer por causa da justiça e das ameaças que vão haver. Então era um mundo com provação. E o que Pedro está falando, esse é o manual de como viver em tempos de tribulação. Você tem que ser santo. Como? Amando. Como? Sendo submisso. E a chave, que daria até um temor em certos corações, até ao governo. Porque era o governo, de uma certa forma, que estava até trazendo a injustiça e trazendo a perseguição. Por isso que eu falo que a igreja é um porto seguro no meio da provação. A figura que você vê nessa epístola é que em todo aquele mundo onde vinha o ódio, onde tinha as provações, onde estavam queimando suas casas e queimando irmãos e pondo na prisão e perseguindo os irmãos, Pedro está falando, na igreja, vocês têm que se amar, vocês têm que abrir as portas, vocês têm que se submeter. Porque daí quando um irmão foge de uma cidade A para uma cidade B e encontra a igreja, ela vai encontrar um porto seguro, no meio do temporal. Agora tem um princípio aqui, irmãos, que é incrível. No versículo, capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2, versículo 12. Vamos responder essa pergunta. Por que a santidade? Por que o amor? Por que a submissão? Eu já falei, bom, para proteção, para o conforto. Mas, como tudo, e eu sei que nessa igreja você sempre aprende isso. Toda a razão da obediência, toda a razão que eu e você nos existimos, nós sabemos a resposta. É tudo para a glória de Deus. Olha como esse versículo fala. Capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, em resumo, número 1, por que nós temos que ser santos, ser amorosos e sermos submissos? Número 1, para a glória de Deus. Número 2, eu já falei, é de uma forma lógica, para o conforto da igreja. Pensa como isso é bem prático, né? Imagina que você está lá no seu trabalho, todo mundo não está falando mal de você, porque você é crente, estão te perseguindo, você perdeu o emprego, você vem visitar uma família da igreja, eles te acolhem. Eles falam, não se preocupe, irmãzinha, nós vamos cuidar de você. Eles falam mal, nós falamos bem. Eles odeiam ardentemente, nós vamos te amar ardentemente. Você é mais nova do que nós, mas nós vamos nos submeter a você, porque nós vamos cuidar de você. O mundo te odeia, mas nós te amamos. Então, número 2 é o conforto, a glória de Deus. Por que tudo isso? Porque a igreja é o céu aqui na terra. É o conforto do crente. Mas, irmãos, tem um número 3 também. Eu comecei com a glória de Deus, porque isso sempre é o mais importante. Mas você percebeu como é que falou? O mundo, né? Aqueles que falam contra vós, até falando que vocês são malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Não é a igreja que está glorificando a Deus, são aqueles que falam contra vós, são os seus perseguidores, são os que estão te odiando. Então, se eles estão agora glorificando a Deus, quer dizer que eles estão agora aqui nos cultos da igreja, porque houve a conversão, houve a evangelização. E é nesse sentido que eu falei que quando a igreja é esse porto seguro, ela vai estar evangelizando o mundo num certo sentido sem nem saber. E o que acontece? O mundo está lá fora, você acha que eles gostam
de saber que qualquer lugar pode ter tiroteio. E quando você mora nos Estados Unidos, você vê que isso está acontecendo à torta e direita. O mundo está completamente confuso lá. Eles não entendem por que isso está acontecendo. Nós sabemos, não é um mistério para o crente. Trevas produz trevas. E um chamado aqui para os irmãos, os moços especialmente, você para pensar, Satanás tem seu púlpito também, se chama Hollywood, e tudo mais que pode estar nessas telas, eles estão pregando sermões após sermões, após sermões, que não tem nada mais legal do que ter uns revólveres e sair por aí matando todo mundo. Os jogos que as crianças estão jogando é de matar todo mundo, aí eles ficam confusos, por que as pessoas estão tentando fazer isso de verdade? É o pecado que sempre quer ficar mais e mais e mais. Mas o mundo está se cansando. Tem pessoas nesse mundo confusos. E eles estão olhando para a igreja. Esse mesmo mundo está falando mal de nós. O que nós fazemos? Nós amamos, nós nos submetemos. O mundo vai ver e vai dizer, eu prefiro lá. Eu prefiro o Deus que eles servem, porque o nosso Deus não está funcionando. O que eu estou falando não é novo. É praticamente o que aconteceu na época do Império Romano, enquanto a igreja era perseguida, e amava, e se submetia, e era santo. E o povo romano, no meio de toda a mitologia grega e romana, e todo o paganismo que eles viviam, começaram a falar, está feio aqui fora. E aquele pessoal que a gente tem odiado, aquele pessoal que a gente tem até mandado para o Coliseu, eles não param de amar a gente. A gente joga fora nossas criancinhas, eles vão lá pegar para criar. Estão criando para a gente. Eu acho melhor ser um deles. E aí eles vinham e faziam parte do culto. E glorificavam a Deus. E 1 Pedro era cumprida. Que Deus abençoe a Igreja Batista da Graça a continuar sendo um refúgio, um local seguro, um porto seguro, no meio da tribulação, e que Deus dê toda a graça, toda a ajuda, e que Ele receba toda a glória, como eu creio Ele tem recebido, porque como eu mencionei, irmãos, o testemunho que eu tenho, é que esse tem sido um porto seguro. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos por esses chamados e agradecemos, ó Pai, mais ainda, que o Senhor Jesus é aquele que foi revidado, falaram mal contra Ele, Ele foi o que sofreu sem ter feito nada errado, Ele é quem foi mais perseguido na face dessa terra, sem ter nenhuma razão. E o que Ele fez foi amar. O que Ele fez foi pagar pelos pecados dos pecadores, que somos nós. Senhor, ajuda-nos a entender que quando nós somos submissos até aos que nos perseguem, e mostramos amor a eles, e recebemos a eles com perdão e com amor, eles vão ver Cristo em nós. E Cristo, na verdade, é o porto seguro. Ele é o cabeça e nós o corpo. Ó Senhor, abençoe essa igreja. Como agradeço, ó Pai, pela vida desta igreja, a vida de seu pastor, dos seus pastores, pastor Gilson. Pedimos a sua bênção, Pai, sobre sua vida e a sua esposa Nadir. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o irmão Tiago e sua família, irmão Vinícius, irmão Valdir, sua família também. Abençoe os diáconos e todos os irmãos e irmãs que aqui se congregam, e que seja repleto, ó Pai, de almas que possam ser acrescentadas, que vão dar glórias ao Senhor, mesmo que antes falavam mal, podem dar glória ao Senhor por serem convertidos pelo testemunho
em ver Cristo presente aqui. Em nome dele que oramos. Amém.